Bem-vindos, queridos amigos. Vocês já se perguntaram como é a sua casa aos olhos de um santo? Olhamos para as nossas paredes e vemos tijolo, madeira e tinta. Trancamos nossas portas e acreditamos estar seguros. Mas Padre Pio, o místico de San Giovanni Rotondo, via algo totalmente diferente. Ele via a realidade espiritual que se sobrepõe ao nosso mundo físico. Hoje, vamos explorar uma visão surpreendente e profunda concedida a Padre Pio. Uma visão onde ele olhava para um vale e via barreiras invisíveis como cúpulas de luz protegendo certas casas, enquanto outras estavam expostas a uma escuridão invasora. Esta não é apenas uma história do passado. É uma revelação sobre a segurança espiritual da sua própria família esta noite. Antes de entrarmos neste mistério profundo, abramos nossos corações uns aos outros. Se você carrega um fardo pesado por sua família, ou se sente necessidade de proteção sobre seu lar, por favor, escreva sua oração nos comentários abaixo. Ou, se as palavras lhe faltarem, escreva simplesmente Amém. E eu peço a você, como um ato de caridade, procure uma oração de outro irmão ou irmã lá e responda com uma palavra de força ou esperança. Dessa forma, não rezamos sozinhos. Tornamo-nos uma fortaleza uns para os outros. Para entender a visão da barreira invisível, precisamos primeiro entender os olhos que a viram. Padre Pio vivia em dois mundos simultaneamente. Para ele, o sobrenatural não era uma teoria distante. Era tão tangível quanto a lã áspera de seu hábito ou o chão de pedra do mosteiro. Ele via anjos, via as almas no purgatório e, com uma clareza aterrorizante, via os espíritos das trevas que rondam o mundo buscando a ruína das almas. Ele frequentemente dizia aos seus filhos espirituais que, se pudéssemos ver o número de demônios que nos cercam, eles encobririam o sol. Isso não era dito para nos assustar, mas para nos despertar. Foi essa visão espiritual que lhe permitiu perceber a verdadeira natureza da igreja doméstica, o lar da família. O relato desta visão específica começa em uma noite tranquila em San Giovanni Rotondo. O sol havia se posto atrás dos picos irregulares das montanhas de Gargano, e um silêncio pesado havia caído sobre o mosteiro. Enquanto os outros frades descansavam ou se dedicavam aos estudos, Padre Pio estava, como de costume, imerso em oração. Ele estava de pé junto a uma janela com vista para o vale abaixo, onde a pequena cidade e as fazendas dispersas dormiam sob o manto da noite. Para o olho natural, era apenas uma paisagem de sombras e lâmpadas tremeluzentes. Mas, enquanto Padre Pio olhava, o véu foi levantado. Ele não via apenas telhados e chaminés. Ele via o estado espiritual das famílias que moravam lá dentro. Ele descreveu ver uma névoa escura e rondante movendo-se pelo vale. Era a presença do inimigo, o espírito da discórdia, da impureza e do desespero, buscando entrar na vida dos fiéis. Essa escuridão movia-se como um predador, testando as defesas de cada lar. No entanto, o que mais impressionou o Padre Pio não foi a escuridão, mas a luz. Ele viu que certas casas estavam cobertas por uma cúpula brilhante e semi-transparente. Era um escudo de luz, uma barreira invisível que se arqueava sobre o telhado e se ancorava profundamente na terra. Quando os espíritos sombrios se aproximavam dessas casas, eles eram repelidos. Eles não conseguiam ultrapassar a barreira. Eles a circulavam procurando uma fenda, uma abertura, mas, não encontrando nenhuma, eram forçados a seguir em frente. Mas havia outras casas, muitas delas, que não tinham tal proteção. Elas estavam nuas na paisagem espiritual. As paredes estavam lá. As portas estavam trancadas com chaves de ferro, mas espiritualmente estavam escancaradas. A escuridão infiltrava-se pelas janelas, por baixo das portas e nos próprios corações dos habitantes adormecidos. Eram os lares onde reinavam a discórdia, a ansiedade e a frieza.
Padre Pio virou-se da janela, com o coração pesado, mas cheio de um desejo ardente de ensinar seu povo. Ele conhecia a fonte daquela luz. Ele sabia o que construía aquela cúpula. Não era a riqueza da família, nem sua posição social. Não era a espessura de suas paredes físicas. A cúpula de luz era construída pela oração noturna da família. Especificamente, Padre Pio identificou essa proteção com a oração coletiva do lar. Pais e filhos ajoelhados, juntos, para terminar o dia com Deus, nos lares onde o rosário era recitado, onde a família se reunia para agradecer a Deus pelo dia e pedir sua proteção durante a noite, a cúpula era impenetrável. A oração agia como um arquiteto espiritual, construindo uma fortaleza que o diabo não podia romper. Essa visão nos leva a uma constatação crucial. A segurança espiritual de nossos lares não depende de trancas e ferrolhos, mas da presença de Deus convidada pelos pais. Há uma história contada por um dos filhos espirituais de Padre Pio, um homem a quem chamaremos de Giovanni, que ilustra essa verdade com uma clareza penetrante. Giovanni era um bom homem, um trabalhador esforçado que amava sua família. Mas, como muitos de nós, permitiu que a correria da vida sufocasse o silêncio sagrado de seu lar. Giovanni foi até Padre Pio em profunda aflição. Sua casa, antes pacífica, havia se tornado um campo de batalha. Seus filhos estavam rebeldes e distantes. Ele e sua esposa brigavam constantemente por assuntos triviais. Havia um peso no ar de sua casa, uma sensação de opressão da qual ele não conseguia se livrar. Ele sentia como se a paz tivesse feito as malas e ido embora. Ele confessou isso ao santo no confessionário. "Padre", disse ele, "não sei o que está acontecendo. Temos tudo o que precisamos. Temos saúde, temos comida, o telhado é seguro, mas há uma sombra sobre nós. Estamos nos distanciando." Padre Pio ouviu, com a cabeça baixa, a mão cobrindo o rosto, como costumava fazer quando sondava uma alma. Então ele olhou para cima, seus olhos atravessando Giovanni. "Você trancou a porta contra o ladrão que rouba seu dinheiro", disse Padre Pio severamente. "Mas deixou a porta escancarada para o ladrão que rouba sua paz." Giovanni ficou confuso. "Mas, padre, nós vamos à missa aos domingos. Somos católicos." "A igreja é a casa de Deus", respondeu Padre Pio. "Mas sua casa também deve ser um santuário. Diga-me, Giovanni, quando foi a última vez que você, sua esposa e seus filhos se ajoelharam juntos para rezar o rosário? Quando foi a última vez que você convidou Nossa Senhora para sentar na sua sala de estar?" Giovanni baixou os olhos. "Faz anos, padre. Estamos tão cansados à noite. As crianças têm seus estudos. Eu tenho meu trabalho." A voz de Padre Pio suavizou, mas não perdeu nada de sua intensidade. "Você está ocupado demais para construir as muralhas do seu castelo? Ouça-me. O inimigo é covarde. Ele não suporta o som da Ave Maria nos lábios de uma criança. Ele não pode entrar em um lar onde a mãe e o pai estão unidos em oração. Você deixou o fogo apagar e agora os lobos estão rondando." Ele deu uma penitência a Giovanni, mas mais importante, deu-lhe uma prescrição. "Vá para casa", disse ele. "Não pregue para sua família, não grite, simplesmente comece. Esta noite, antes de dormir, chame-os, pegue seu rosário e, se eles não se juntarem a você no início, reze sozinho na presença deles. Construa a barreira novamente." Giovanni deixou San Giovanni Rotondo com o coração pesado, mas com uma missão clara. Naquela noite, a atmosfera em sua casa estava tensa como sempre. O jantar foi comido em silêncio. Depois, seus filhos iam se retirar para seus quartos e sua esposa para seus afazeres. Giovanni sentou-se na sala principal. Ele se sentia tolo. Sentia o peso de sua própria negligência. Mas ele se lembrou dos olhos de Padre Pio, olhos que tinham visto a cúpula de luz. Ele tirou o rosário do bolso. Estava empoeirado. "Maria!" Ele chamou sua esposa. "Crianças,
Venham aqui um momento. Eles vieram parecendo irritados e confusos. O que foi? Perguntou o filho. Nós vamos rezar, disse Giovanni. Sua voz tremia levemente. Vamos rezar pela nossa paz. Ele se ajoelhou no chão duro. Houve um longo e constrangedor silêncio. Seu filho adolescente revirou os olhos. Sua esposa ficou de braços cruzados. Mas Giovanni começou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ele começou o credo dos apóstolos. Não olhou para cima. Simplesmente rezou, focando nas palavras, convidando a presença de Deus de volta ao vazio de seu lar. Na primeira dezena, sua esposa havia se sentado na cadeira atrás dele. Na terceira dezena, ele ouviu o farfalhar de roupas quando ela se ajoelhou ao lado dele. Ao final do rosário, os filhos ainda estavam em silêncio, mas não haviam saído da sala. A mudança não aconteceu da noite para o dia. Não foi mágica, foi graça. Mas Giovanni persistiu. Noite após noite, a oração subia, e lentamente o peso começou a se dissipar. As discussões diminuíram, o riso voltou. A cúpula de luz estava sendo reconstruída. Tijolo espiritual por tijolo espiritual. Quando Giovanni voltou a Padre Pio meses depois, não precisou falar. Padre Pio o viu se aproximando e sorriu. Um sorriso paternal radiante. Vejo que você consertou o telhado, sussurrou o santo. Esta anedota revela a mecânica da visão. A cúpula de luz não é uma coisa estática. É ativa, requer manutenção. Assim como o fogo precisa de lenha para continuar queimando, a proteção espiritual do lar precisa do combustível da oração. Padre Pio ensinava que a noite é um momento crítico para a batalha espiritual. O dia terminou, as defesas estão baixas e o corpo está cansado. É na escuridão da noite que a mente pode ser assaltada por preocupações, medos e tentações. É durante o sono que estamos mais vulneráveis. Ao instituir a oração em família à noite, estamos essencialmente selando a casa. Estamos reivindicando o território para Deus antes de nos rendermos ao sono. Mas vamos mais fundo. Por que Padre Pio insistia que a família rezasse unida? Porque não apenas o pai sozinho ou a mãe sozinha. Ele entendia uma profunda verdade teológica. A família é um ícone da Trindade. Quando uma família reza junta, gera um poder espiritual que é maior do que a soma de suas partes. Jesus prometeu: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Quando a família se reúne, Cristo está presente de uma maneira única. E onde Cristo está, o inimigo não pode estar. A escuridão não pode existir na presença da luz do mundo. A cúpula que Padre Pio viu era, em essência, o resplendor da presença de Cristo entre eles. Há outro aspecto desta visão que muitas vezes é esquecido. Padre Pio observou que a cúpula de luz não apenas protegia a casa do lado de fora, ela transformava as pessoas do lado de dentro. Nas casas cobertas pela cúpula, os habitantes eram diferentes. Não eram pessoas perfeitas, ainda tinham falhas, ainda cometiam erros. Mas havia neles uma resiliência fundamental. Quando o sofrimento chegava, e o sofrimento chega a todas as casas, ele não os quebrava. Doença, perda financeira, até mesmo a morte. Essas coisas atingiam os lares protegidos, assim como atingiam os desprotegidos. Mas nos lares protegidos, essas provações não levavam ao desespero. Levavam a um aprofundamento da fé. A cúpula agia como um filtro. Ela permitia que a vontade de Deus entrasse, mesmo que essa vontade incluísse a cruz, mas filtrava o veneno do inimigo, o desespero, a amargura, a divisão. Padre Pio disse uma vez a uma mulher que estava apavorada com o diabo: "Minha filha, não o tema. Ele é como um cachorro na corrente. Ele pode latir, pode avançar, mas não pode te morder, a menos que você se aproxime do alcance de sua corrente." A oração em família encurta o alcance dessa corrente. Ela empurra a escuridão de volta para a periferia.
consideremos outro testemunho, um que toca na proteção dos filhos, um assunto tão caro ao coração de todo pai e mãe. Uma mãe chamada Helena foi até Padre Pio chorando. Seu filho havia se mudado para uma cidade distante para cursar a universidade. Ela estava apavorada pela alma dele. A cidade estava cheia de tentações, e ele era jovem. Ela se sentia impotente, incapaz de vigiá-lo, incapaz de guiá-lo. Padre, ela chorou, não consigo mais protegê-lo. Ele está fora do meu alcance. Padre Pio olhou para ela com profunda compaixão. Você está enganada, Helena. Ele nunca está fora do seu alcance. Você acha que as paredes deste mosteiro me impedem de visitar meus filhos espirituais em todo o mundo? Ele continuou. O espírito não tem distância. Quando você reúne sua família, mesmo que restem apenas você e seu marido, e vocês rezam por ele, você envia um anjo para o lado dele. Você constrói um teto sobre a cabeça dele, mesmo que ele esteja a 1000 milhas de distância. Ele então compartilhou com ela uma variação da visão. Explicou que a cúpula de luz se origina no lar fiel, mas pode se estender. Ela pode se esticar como um dossel para cobrir aqueles que amamos que estão longe. Quando uma mãe reza o rosário por seu filho ausente, ela está tecendo uma veste espiritual de proteção ao redor dele. Helena foi para casa e restabeleceu o rosário em família com um novo fervor. Ela visualizava seu filho a cada Ave Maria. Ela o colocava sob o manto da Virgem. Anos depois, o filho voltou. Ele confessou a ela que houve noites na cidade em que esteve prestes a cometer erros terríveis, de cair em pecado grave. Mas ele lhe disse, nessas noites, eu sentia de repente uma sensação estranha. Um pensamento de casa vinha à minha cabeça, uma sensação de estar sendo vigiado, e eu voltava atrás. Eu não sabia o porquê na época, mas agora eu sei. A barreira invisível é real, é eficaz e transcende o espaço. Mas devemos também abordar os avisos que Padre Pio deu. Ele viu as casas sem a cúpula. Ele as descreveu como tendo correntes de ar no sentido espiritual. Os ventos do mundo sopravam através delas sem controle. Nesses lares, a televisão ou o rádio, e hoje acrescentaríamos a internet e os smartphones, eram as vozes mais altas. A voz de Deus era abafada pelo ruído do mundo. Padre Pio frequentemente alertava que, quando permitimos que o mundo dite a atmosfera de nosso lar, estamos convidando o inimigo para sentar à nossa mesa de jantar. Ele disse uma vez, o diabo não precisa possuir uma pessoa para destruir uma família. Ele só precisa introduzir o espírito de distração e o espírito de egoísmo. Quando paramos de rezar juntos, paramos de olhar uns para os outros com os olhos de Deus. Começamos a ver nosso cônjuge como um obstáculo, nossos filhos como um fardo, nossos pais como um estorvo. O eu se torna o centro do universo. A cúpula desmorona e o vento frio entra. Então, como reconstruímos? Como construímos essa cúpula de luz se ela caiu em ruínas? Padre Pio era um homem prático. Ele não pedia feitos impossíveis de ascetismo aos leigos. Ele pedia consistência e simplicidade. Primeiro, ele instruía as famílias a consagrarem seus lares ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Este é um ato formal de convidar o rei e a rainha para fixarem residência. É como entregar as chaves da casa a Deus. Segundo, ele insistia no rosário. Amem a Nossa Senhora e façam-na amada. Recitem o rosário, dizia ele. É a arma contra os males do mundo de hoje. Para Padre Pio, as contas do rosário eram como os elos de uma cota de malha. Cada Ave Maria era uma martelada forjando o escudo. Não precisa ser perfeito. Como vimos com Giovanni, pode começar de jeito desajeitado. Bebês podem chorar, crianças podem ficar inquietas, mentes podem vagar. Deus não exige perfeição. Ele exige presença. Ele quer que estejamos lá. O esforço em si é a oração. Terceiro, Padre Pio encorajava o uso de sacramentais.
Água benta perto da porta, um crucifixo em cada cômodo, imagens dos santos. Estes não são amuletos, são sinais visíveis de nossa lealdade invisível. Eles lembram a nós e aos espíritos que nos observam a quem esta casa pertence. Imagine por um momento que pudéssemos pegar emprestado os olhos de Padre Pio esta noite. Imagine caminhar pela sua própria rua. Você vê as casas dos seus vizinhos. Algumas estão escuras, frias, expostas às brumas rodopiantes de raiva e ansiedade. E então você chega à sua própria casa. O que você veria? Você veria a cúpula? Você veria aquele escudo dourado cintilante que diz: aqui habita uma família que reza? Se a resposta for não, ou não tenho certeza, não desanime. A construção pode começar neste exato instante. Os materiais são gratuitos, estão disponíveis para todos, ricos ou pobres. Vivemos em um tempo de grande incerteza. O mundo fora de nossas portas pode parecer cada vez mais hostil à fé, à inocência e à paz. Nós nos preocupamos com a cultura, nos preocupamos com a segurança de nossos filhos, nos preocupamos com o futuro. Mas a visão de Padre Pio nos diz que não somos vítimas, não somos espectadores indefesos. Temos o poder dado por Deus para criar um santuário. Temos o poder de traçar uma linha na areia, ou melhor, um círculo de luz no espírito que diz: até aqui você pode vir, escuridão, e não mais adiante. Esta é a grande esperança da visão. A escuridão é vasta, sim. O vale estava cheio de neblina, mas a luz de uma única família fiel era mais forte do que toda a escuridão ao seu redor. Como escreveu São João, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a prevaleceram. Suas orações importam. O Pai Nosso sussurrado por uma mãe cansada à beira da cama de seu filho abala as fundações do inferno. A Ave Maria dita por um pai dirigindo sua família para a missa é um escudo de fogo. Voltemos à imagem de Padre Pio em pé naquela janela, olhando para o mundo adormecido. Ele ainda está observando. Ele está torcendo por nós. Ele está rezando para que peguemos as armas de luz e defendamos nossos lares. Esta noite você tem uma escolha. Você pode trancar suas portas físicas e esperar pelo melhor, ou pode reunir aqueles que ama, ou se estiver sozinho, recolher-se na presença dos anjos e construir a cúpula. Comece de forma simples. Invoque o nome de Jesus. Peça a intercessão de sua Mãe Santíssima e observe com os olhos da fé enquanto a luz começa a se reunir. Veja a paz retornar. Veja a barreira invisível se erguer. Uma fortaleza de amor que não será abalada. Obrigado por viajar neste mistério conosco. Se esta mensagem tocou seu coração, se o inspirou a acender essa lâmpada de oração em sua casa esta noite, por favor, compartilhe isso com outros. Vamos encher o vale com cúpulas de luz, um lar de cada vez. Até a próxima, que Deus o abençoe e que sua luz proteja sempre o seu lar.